Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Crianças que nascem aqui, filhos de imigrante e tudo mais. Você vê que existe uma dificuldade da criança aprender uma língua estrangeira logo quando chega aqui? Se ela nasce aqui, ela vai ter a vivência do português em casa e do inglês fora de casa. Não existe motivos para ela ter uma dificuldade em relação a isso. Sim. Não existem motivos que não sejam patológicos. Se ela vem para cá, depende da idade. Quanto mais novo ela vier, menos difícil vai ser essa aquisição desta segunda língua, que seria o inglês. Então, nascendo aqui é ótimo porque vai aprender inglês e português ao mesmo tempo e vai ser alfabetizado em inglês se não tiver numa escola que tenha a língua portuguesa. Sim. Então, também um alerta aí para os pais, se você é brasileiro, quer que o seu filho aprenda português também junto com o inglês, coloque ele numa educação, numa escola que tem o português, né? Como primeira língua, a escola. Como primeira língua? O português, sim. Na escola, sim. Porque ele vai ter o inglês em todos os outros momentos. É como no Brasil. Qual é a língua que você fala na aula de matemática da escola americana, da escola inglesa? Português. Não. Inglês. Sim, mas eu tô falando na escola normal. A primeira língua é o inglês. Sim. Na escola inglesa lá no Brasil. Então, na escola brasileira aqui, na escola portuguesa aqui, a primeira língua é o português. Mas existem escolas que têm a primeira língua português aqui? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Eu sei mas que existe, tem cursos. Tem bastante curso. Existe um after school, que é muito comum aqui, né? Porque os pais trabalham, principalmente os pais brasileiros, às vezes trabalham o dia todo e não tem com quem deixar essas crianças. E esses after schools eu sei que existem aqui em Dublin, na cidade onde eu moro, que é 40 minutos daqui de carro, a 2 horas de ônibus, não. Mas em Dublin tem esses after schools com primeira língua português. Pô, mas isso é interessante, né? Porque normalmente os pais não querem que o filho não saiba, né? Exatamente. Não saiba, não seja alfabetizado também. E pode haver uma alfabetização simultânea, inglês e português, não tem o menor problema nisso, se essa criança não tiver um transtorno de comunicação, não tiver um transtorno de linguagem. Se ela tiver um transtorno, aí é outra história, papo para outro momento, porque entram uma série de questões aí. Mas se ela não tiver transtorno, nenhum problema. E a língua da malandragem, né, do brasileiro, que a gente tem que saber. E aquilo, existe aquela coisa que falam que quando a criança está sendo alfabetizada em 2 idiomas, né, simultaneamente, ela demora mais de falar. Isso é verdade ou é mito? Na verdade, não é na alfabetização, eles falam na aquisição da linguagem. Sim. Isso é mito. Como eu falei anteriormente, se ela não tem transtorno nenhum e ela convive simultaneamente com as 2 línguas, ela vai aprender as 2 línguas numa boa. Agora, se ela tem um transtorno que de alguma forma chegue na questão da comunicação, por exemplo, um autismo. Se é uma criança autista, ela vai ter mais dificuldade de aquisição de linguagem. Você entrar com 2 línguas é complicado. Eu não conheço brasileiros com filhos autistas aqui, mas deve ser bem complicado a aquisição do português, uma vez que ele tem o inglês dentro da escola, vai ao supermercado, tem inglês, a vida social é em inglês, ele tem o português em casa. Sim. Então é complicado, mas se não tiver esse transtorno, nenhum problema, ele vai aprender, ele vai adquirir essas 2 línguas juntamente e na alfabetização ele pode ser alfabetizado ao mesmo tempo em português e inglês, basta ter a idade certa. Não adianta querer alfabetizar uma criança de 4 anos. Com certeza. Mas tem criança também que não quer falar por birra, né? Tem criança que não quer um monte de coisa por birra, né? Não, que ela não quer, tipo, falar, só responde, os pais falam em português e ela só responde em inglês. Agora, falando sério, a gente tem que entender se isso é uma birra ou se isso é uma questão para ela. Porque o português é muito diferente do inglês, né? E aí, se ela só tem o português em casa, aquilo é muito estranho. E aí ela vai, por exemplo, para uma festa onde tem brasileiros. E aí um brasileiro
ela tenta falar alguma coisa em português, o brasileiro dá aquela risadinha de lado. Sim. Isso vai começar a acuar a criança. Isso vai começar, de certa forma, trauma é uma palavra muito forte, mas deixá-la receosa. Então, isso pode dificultar a aquisição do português e do inglês. Também, se isso acontecer, né, se essas reuniões acontecerem na língua inglesa e um irlandês, uma outra pessoa que tenha como língua mãe o inglês, dê essa risadinha ou, de certa forma, caçoe. Sim. Né? Pode gerar um bloqueio, né? Pode gerar um bloqueio. Bloqueio é uma ótima palavra. Melhor que trauma. Trauma é forte. E os pais que estão no Brasil e tentam criar o filho falando desse mesmo estilo, assim, tipo o pai ou a mãe, né? Um deles fala inglês com a criança. Será que isso funciona também? Funciona. Funciona. Do ponto de vista fonoaudiológico, funciona. Do ponto de vista social, sim, aí a gente vai ter que fazer aqui uma mesa redonda com profissionais, multidisciplinar, com profissionais da área da saúde. Então, vai ter que ter médico, pediatra, vai ter que ter o fonoaudiólogo, vai ter que ter o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o psicomotricista, o profissional de educação física, tudo. Mas do ponto de vista fonoaudiológico, totalmente possível para uma criança aprender. Mas, como eu te falei, eu estudei inglês a minha adolescência inteira. Cheguei aqui, good morning. Não entende. Então, você conviver num país de língua inglesa é totalmente diferente. Eu queria saber do ponto de vista linguístico, se a pessoa vai aprender, vai falar direitinho ou vai falar tudo errado ou não vai falar. Mais uma vez, se não tiver transtorno nenhum e se esse processo educacional se for dado da forma correta, né, depende também do processo, a criança tem que se adaptar ao processo. Do ponto de vista linguístico, nenhum problema. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.